Eu é que devo todo o agradecimento aqui à minha colega e minha amiga, professora Beatriz, que tem sido para mim, né, uma extremamente grata, né, surpresa que a gente ter se conhecido e ter desenvolvido esse vínculo, né? Acho que eu tenho muito mais a ganhar com esse vínculo do que a professora Beatriz, com certeza. E dizer a vocês também, de forma muito franca e sincera, que vocês aproveitem, né, aqui a faculdade, aproveitem a oportunidade de estar tendo as aulas e estarem tendo a chance, né, de aprender direito penal com uma penalista extremamente séria e competente, coisa que, por exemplo, eu mesmo não tive, né, apesar de ter estudado na PUC de São Paulo. Com certeza, né, não tive um curso de Direito Penal do nível do curso de Direito Penal que vocês certamente já estão tendo e ainda vão ter. Então aproveitem muito isso, né? O Direito Penal talvez seja uma das matérias mais palpitantes do direito, ainda para quem não vá seguir o caminho, né, ou acadêmico no Direito Penal ou na profissão, mas sem dúvida é uma das disciplinas mais apaixonantes do direito. Costumo dizer que é a mais importante mesmo, mas em todo caso, puxando a brasa, né? Mas aproveitem isso, né? E usem, né, desse... a gente não deve nunca, né, na advertência do Kant, instrumentalizar as pessoas, mas eu recomendo que vocês instrumentalizem a professora Beatriz ao máximo que conseguirem, né, para efeito de obter conhecimento, né? Então, dentro desse grande universo, né, do direito penal, vocês têm aqui uma ótima oportunidade e também tem uma biblioteca bastante razoável, né? Eu fiz o meu mestrado aqui na Universidade Federal. A biblioteca precisa melhorar muito, sem dúvida, mas também conta com obras importantes do direito penal, principalmente no que se refere ao direito penal brasileiro, né? E também já fica aqui para vocês não gosto de dar conselho, mas um conselho, né, que é o de, logo no começo do estudo do direito penal, procurem seguir, né, guias, procurem seguir autores e caminhos seguros, né, e evitem tudo aquilo que parece muito simples, né. Sempre que você ouvir falar sobre alguma coisa simplificada no direito penal, é melhor se afastar, né. O direito penal não tem nada que é para simplificar, não tem nada que seja simples e fácil, né? Então não aceitem esse canto da sereia, né? Esse convite de hoje, né? Que direito penal simplificado, direito penal em ilustrações, né? Com figuras, né? Então é uma coisa que causa um certo estranhamento, né? Dos autores brasileiros, eu já até gostaria de recomendar para vocês, até porque tem aqui na faculdade, muito embora vocês tenham que ter o cuidado da atualização, né? Gostaria de recomendar que vocês recorressem sempre que possível, especialmente na parte especial, ao Nelson Hungria, né, que tem aqui na biblioteca. E das obras brasileiras, talvez seja, sem dúvida, a mais importante e mais séria, né? E na parte geral, a professora Beatriz está mais atualizada que eu em relação aos autores que possam, né, fornecer bons fundamentos para vocês. Mas procurem isso, né? É muito importante sair dessa mesmice, né? E desses nomes que, né, professores de cursinho, conhecidos no Brasil inteiro, né, e que não tem absolutamente nada a contribuir. Bom, dito isso, né, para mim é um grande prazer de novo estar aqui na UFO, né, tanto como aluno da faculdade. Há pouco tempo estava aí no lugar de vocês, no mestrado, né, na graduação eu já tenho um pouquinho mais de tempo, né, mas em todo caso me vejo também como cada um de vocês sempre, né. E a ideia hoje mesmo era trazer para vocês algumas questões, né, mais controvertidas, né? Como eu já disse, não é para simplificar as coisas, né? A ideia... Quem dizia isso aí? Acho que era o Wittgenstein, né? Que longe de mim querer tornar a vida das pessoas mais fácil, né? Fazer com que as pessoas pensem menos, né? A questão é o contrário, né? É problematizar as coisas para que a ciência possa, de algum jeito, evoluir, né? Então a ideia hoje é causar alguns problemas para vocês no que toca ao conceito de dolo, né? E
eu vou então tentar falar no tempo de uma aula aí, hoje de 50 minutos, para poder ouvir vocês também e abrir para algumas intervenções, né, para alguns debates, né. Para mim é meio complicado falar aqui ao lado da professora Beatriz, eu fico um pouco receoso, né, de estar falando alguma coisa que ela possa me corrigir depois, mas de toda sorte, né, eu vou tentar trazer para vocês aqui algumas coisas que eu penso a respeito do dolo. Bom, gente, vocês estão me ouvindo bem aí no fundo? Dá para ouvir, né? Bom, eu falo sentado mesmo, vocês me desculpem, tá? É porque eu gosto de me concentrar aqui no texto também. A gente brinca que a professora Beatriz conhece bem isso. Geralmente lá fora, né, na Europa, os professores leem as palestras, né? O que é extremamente desagradável, mas é extremamente enriquecedor, né? Assim, porque isso é um cuidado, né, científico com o público, por mais que seja chato, né? E é chato mesmo, só que a gente aprende. Como o objetivo de uma palestra não é entreter vocês, né, e sim trazer algum conhecimento, né, eu vou tentar ficar no meio termo, tá? De falar aqui sentado, mas... Então vamos lá. Se a gente perguntar para alguém por aí na rua, né, sobre o que seria o dolo, ainda supondo que, usando esse conceito jurídico, né, dolo, mas que a gente pudesse traduzir para uma pessoa qualquer como propósito, né, ou como intenção, a gente estava falando que se a gente perguntar para uma pessoa na rua, né, a respeito do que é o dolo, e ainda que seja uma pessoa não da área jurídica, e mais ou menos aproximar esse conceito do propósito, vai ser bastante simples, né? A pessoa responder de início que o dolo ou o propósito consiste na intenção de obter alguma coisa, de obter um resultado, né? Ou seja, aquilo que eu quero realizar, né? Então, um homicídio doloso, o sujeito quer matar o outro, faz mira com uma arma de fogo e atira contra a cabeça, né? Qualquer um poderia, na linguagem cotidiana, entender isso como sendo dolo, como sendo propósito, como sendo intenção, né? O Wittgenstein, que é um autor um filósofo que eu gosto muito, dizia que... Não, na verdade isso não era o Wittgenstein, era o Hartz, né? Era um outro filósofo que dizia o seguinte, que até mesmo um cachorro sabe a diferença de um chute com intenção e de um tropeço. Ou seja, quando a gente chuta um cachorro ou tropeça nele, até mesmo o cachorro percebe que há uma diferença nesses dois comportamentos, né? Um comportamento sem intenção e um comportamento com intenção. Pois bem, agora, se eu continuar conversando com essa pessoa, eu posso dizer para ela assim, mas e se o sujeito que atuou não tinha a intenção específica de produzir o resultado? Tá ruim? Tá? Mas acho que agora está melhor. É só abaixar o som. Tudo bem agora, pessoal? Tá? Bom, a gente tenta. Então vamos. Agora, se eu perguntar para essa pessoa assim, bom, mas se o agente, se aquele sujeito não queria especificamente aquele resultado, mas ele tinha todo o conhecimento de que com aquela ação que ele praticou, ele ia também provocar aquele resultado, essa pessoa também agiu intencionalmente? Vamos pensar ainda no plano ético ou moral, né? Aquela pessoa que não queria produzir um resultado, mas sabia que caso o resultado que ela estava buscando estava associado com um outro que ia efetivamente acontecer, será que a gente iria dar a mesma censura? O exemplo eu coloco uma bomba no carro de um político e sei que no carro estarão o político, o motorista dele e a cachorra dele. Eu, por exemplo, adoro cachorro, jamais ia querer matar um cachorro. Não sei um político, mas um cachorro não iria matar nunca. Então pensem, só que eu sei que se a minha bomba explodir, vai morrer o político, o motorista e o cachorro. Eu poderia perguntar então para essa pessoa, ora, você me disse que dolo ou propósito consiste em eu realizar algo que eu quero. Mas, nesse caso, eu não queria matar o motorista e muito menos o cachorro. Eu posso perguntar, eu deveria ser censurado pela morte do cachorro
e do motorista com a mesma censura que eu recebo por querer ter matado o político? Parece que a resposta é afirmativa, sem nenhuma dúvida, não é? Ou seja, eu queria matar o político, sabia que se o político morresse, eu ia matar também o motorista e o cachorro, então eu sou censurado pelas 3 mortes por um fato doloso. Correto? Pois bem, então, agora, eu poderia ainda perguntar, mas e se eu não quisesse matar o político, não quisesse matar o cachorro, se eu estivesse executando um risco elevado, consciente de que aquele risco podia resultar na morte de alguém, por exemplo? Claro que isso não só se refere ao homicídio, eu só estou trazendo esses exemplos por hora para deixar mais claro, tá bom? Então vamos lá. Nessa última hipótese, eu realizo um risco elevado, consciente de que esse risco pode produzir um resultado, por exemplo, a morte de alguém, mas ainda assim eu atuo. Será que nesse caso a resposta é tão simples ou tão espontânea quanto nos 2 primeiros casos? Então, aquele sujeito que coloca uma bomba no mesmo veículo, sabendo que há uma hipótese, que não é certa para ele, de que nesse dia o motorista estará presente, e o cachorro também, juntamente com o político, mas é algo que eu não sei com certeza. Eu tenho uma expectativa, porque todos os dias da semana foi assim, mas eu não sei se nesse dia estarão presentes o motorista e o cachorro. E eu assumo o risco de, caso estejam, que eles também morram. Mas eu não sei se eles vão estar lá. Eu apenas estou no âmbito da assunção de um risco. Aí eu pergunto, será que esse caso é tão grave e merece a mesma resposta? Aí eu começo com o grande problema, né, que o Wälzel dizia, que é, talvez, a questão mais difícil da dogmática penal, que é separar o que é dolo do que é culpa consciente. Vocês lembram, já aprenderam com a professora Beatriz o que é a culpa consciente? Em linhas gerais, né, na culpa consciente, o sujeito tem conhecimento de um risco, mas acredita que em razão da sua perícia, que em razão de outros aspectos, esse risco não vai se produzir. Não é assim? É diferente da hipótese do dolo eventual, em que ele assume o risco, conhece o risco, e não acredita que esse risco não vai se realizar. Ele joga tudo ao acaso. Só em linhas gerais por enquanto, hein? Só para lembrar vocês do conceito. Essa distinção dessa terceira hipótese, que é o dolo eventual, para a culpa consciente, é uma questão muito intrincada e disputada no direito penal. Tudo bem até aqui? Agora, antes da gente entrar numa análise mais dogmática, eu poderia dizer a vocês assim: por que será que naqueles comportamentos em que o sujeito quer o resultado, ou conhece o risco do resultado, por que será que a lei pune esses comportamentos de forma mais extensa? Por que mais extensa? Vocês sabem que os crimes só são punidos na modalidade dolosa, não é assim? Excepcionalmente, quando houver previsão legal, o crime é punido na modalidade culposa. Se não houver previsão legal, o crime não é punido na modalidade culposa, não é assim? Crime de dano, por exemplo. O dano só é punido na modalidade dolosa. Não há dano culposo, não é assim? Se eu derrubar aqui o computador da professora Beatriz e acabar com os arquivos dela, sem querer, vamos dizer, entre aspas, olha o sem querer na história, né? Eu estou no âmbito de um dano culposo. Agora, se a professora Beatriz me irritar com alguma pergunta aqui e eu der um murro no aparelho, no notebook dela e quebrar o aparelho, aí eu causei um dano doloso. Não é assim? Agora a pergunta é, que eu digo a vocês, o que justifica isso? Por que no comportamento doloso, tanto do ponto de vista da linguagem cotidiana, como do ponto de vista da lei, há uma punição mais ampla e mais intensa? O que justifica eu dizer que
algo que eu causo porque eu quero ou porque eu conheço o risco de que vou causar é necessariamente mais grave do ponto de vista da censura, seja a censura da lei, seja a censura moral da nossa vida cotidiana, do que aqueles casos em que ou eu não sei o que eu estou fazendo, que é o caso clássico de culpa, o sujeito não pensa no que está fazendo e causa um dano, porque ele foi imprudente, porque ele foi imperito, ou porque ele foi negligente, né? Ou naqueles casos em que ele pensa no que está fazendo, mas acredita que não vai acontecer nada e está no âmbito da culpa consciente. Entenderam a minha pergunta? A pergunta é simples. Por que o dolo é punido de forma mais grave e mais extensa que a culpa? Porque é dessa pergunta que a gente tem que partir para a gente poder tentar entender a diferença. Antes de responder a essa pergunta, a gente não consegue entender o problema. E responder a essa pergunta tem a ver com um monte de coisas, que a gente não vai poder abordar aqui em detalhe, mas eu vou dar uma indicação para vocês. Ou seja, isso é uma perspectiva que eu adoto, que muitos autores adotam, mas também que não é uma perspectiva que eu posso dizer que seja incontroversa, né? Mas antes de começar qualquer discussão com vocês, então, eu vou dizer o seguinte: toda discussão sobre dolo e culpa tem que partir da seguinte questão: quais são os fundamentos e os fins da pena no direito penal? Porque a partir daí eu posso apresentar respostas coerentes para a minha perspectiva sobre o dolo. Quando eu digo que a minha perspectiva dos fundamentos e fins da pena é X, eu vou ter um conceito de dolo Y. Se eu digo que a minha perspectiva de fins da pena do direito penal é Z, eu vou ter um outro conceito de dolo. Antes, então, só vou fazer esse parênteses. Quer ver como? O Feuerbach, por exemplo, no final do século XVIII, início do século XIX, não, sim, século XVIII, né? Tá certo. Final do século XVIII, início do século XIX. O Feuerbach tinha uma perspectiva que foi muito importante para o direito penal e ainda tem os seus efeitos, de que o direito penal servia especialmente para intimidação, para dissuasão. Qual era o fim da pena? Intimidar o agente da prática do crime, no sentido psicológico. O que o Feuerbach queria dizer com isso? O sujeito, quando vai praticar um crime, tem que pensar o seguinte: o bem que eu quero obter com aquele crime não compensa o mal que eu vou sofrer com a pena. É um raciocínio de custo-benefício. O agente tem que pensar no momento do fato que o crime não vale a pena, porque a pena que ele vai receber é pior do que o ganho que ele vai obter. Isso era o que o Feuerbach dizia em linhas gerais. Ora, se é assim, o Feuerbach tem que ter um conceito de dolo necessariamente vinculado com o aspecto psicológico. Estão de acordo? Porque o sujeito tem que pensar no que está fazendo para se sentir intimidado. Então, o que o Feuerbach dizia que o dolo é? O Feuerbach dizia o seguinte: o dolo é a intenção de praticar o ilícito, na consciência de que aquilo que eu estou praticando é ilícito. Porque só assim o sujeito se veria intimidado da prática do crime. Ou seja, o Feuerbach tinha um conceito de dolo extremamente restrito e psicologista. Por quê? Porque a pena para ele também era um instrumento de coerção psicológica. O que o Feuerbach dizia então? Para eu punir alguém por crime doloso, só faz sentido se esse sujeito quiser praticar o crime, quiser praticar o ilícito, sabendo que pratica o ilícito. Aí ele recebe a pena do dolo, que é a pena mais grave. Porque só nesse caso ele demonstrou que a lei penal para ele não vale. Percebem a questão? Ou seja, se o meu conceito de pena é um conceito de base psicológica e de intimidação, de prevenção geral negativa, que era o conceito do Feuerbach, então o conceito de dolo também tem que ser um conceito de base psicológica. Agente doloso é aquele que sabe o que faz e quer fazer.
é o que tem que ser intimidado e precisa ser intimidado. Tudo bem até aqui? Só que eu posso entender de outra maneira o direito penal e a pena. Eu posso entender, por exemplo, que a pena serve para a estabilização das normas num sentido contrafático. O que significa esse sentido contrafático? A norma vale, só que eu sei que ela vai ser violada. Quando vem a pena, é como se a pena dissesse, a norma vale. Por isso que é contrafático, é contra o fato. O fato vai acontecer, a violação da norma vai acontecer, mas a pena vai dizer, a norma vale. Aqui a gente pode abrir para um mundo de discussões sobre prevenção geral positiva, que é talvez hoje, né, professora, a perspectiva predominante. Não sei se poderia dizer assim ainda hoje, né, mas que talvez seja ainda a perspectiva que predomina. O que é essa prevenção geral positiva? A pena tem por finalidade estabilizar a norma através de desenvolver o quê? Uma ideia de fidelidade ao direito, de exercício à fidelidade ao direito, que são perspectivas, por exemplo, com as suas distinções do Roxin, do Jacobs e etc. Mas o que me importa acentuar para vocês, essa não é a minha perspectiva, mas essa ideia de que a pena tem por finalidade estabilizar a norma. O que eu quero dizer com estabilizar a norma? Olha aqui, ó. Se alguém vem aqui agora e furta meu celular, e isso todo mundo presenciou, e fica impune, pode estar havendo uma mensagem para vocês todos de que a norma que proíbe furtar não vale. De que essa norma não tem validade. E a partir daí vocês podem questionar se essa norma tem validade e realizar o mesmo comportamento. Se esse fato é punido, recebe uma pena, vocês recebem a mensagem, a norma que proíbe o furto continua valendo, mesmo que tenha acontecido um furto. E o comportamento que a norma espera de todos nós é o respeito a ela. Esse é o comportamento correto do ponto de vista da norma. Então, todos aqueles que respeitam a norma recebem a mensagem de que o comportamento que vocês estão realizando é o comportamento correto. Por que essa é uma ideia importante? Porque o direito penal, quando intervém, ele sempre chega tarde. Concordam? Quando o direito penal intervém, o crime já aconteceu, não é? Então a ideia de que o direito penal simplesmente vai inibir fatos é uma ideia, no mínimo, questionável. Ele não tem por ideia inibir fatos em si, ataques em si ao bem jurídico. Ele tem por ideia responder a esses ataques. E onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar no seguinte. Se então, aí eu pergunto a vocês, o que vocês acham que abala de uma forma mais intensa a norma? Aquele ataque consciente e às vezes até mesmo intencional, ou um ataque indireto, em que o sujeito não está questionando o que a norma diz, ele está apenas errando sobre o quê? Sobre o contexto factual, as condições de aplicação da norma. O sujeito que, por exemplo, está a 100 por hora na rondona e atropela um pedestre, ele está acima da velocidade, não está? Ele está realizando um comportamento imprudente, não está? Mas ele está dizendo que a norma que proíbe o homicídio não vale? Ele está expressando isso? Não está, né? Não de forma direta. Agora, o sujeito que pega o carro e conscientemente atropela o inimigo para matá-lo, ele está dizendo o quê? A norma que proíbe o homicídio não vale. Esse comunicado, esse ataque à norma, essa comunicação de que a norma não vale, correto? É mais intenso, então, no comportamento doloso. E na minha perspectiva, é isso que justifica, então, que o comportamento doloso seja punido com uma pena mais dura, mais intensa do que o comportamento culposo. Acompanharam a minha ideia? Ou seja, o ataque à norma, o sujeito diz, no comportamento doloso, a norma não deve ser. A pena diz, a norma deve ser.
Essa é a ideia. O agente doloso comunica que a norma não vale. E a pena comunica a ele e a todos os demais que a norma vale. Percebem isso? No comportamento culposo, há um ataque de menor intensidade à norma. Porque o sujeito não está dizendo que a norma não vale. Ele não está questionando que a norma, por exemplo, que proíbe homicídio, vale. O que ele está fazendo é sendo imprudente, negligente, está violando a norma por outras razões. Então ele recebe uma pena menor. Tudo bem até aqui? Bom, então para a gente avançar, eu quis então trazer para vocês a minha perspectiva, não minha, né? A perspectiva que eu sigo, de que o que justifica a punição do dolo em uma linguagem que todos nós estamos submetidos, uma linguagem de racionalidade, é que o comportamento doloso coloca em causa, de forma direta, a validade da norma. Daqui é que eu parto, então, para analisar o dolo. Certo? Voltando, então, naquele raciocíniozinho que eu comecei, sobre os casos de dolo. Só para lembrar a vocês aqui, daí eu vou entrar no último ponto da palestra, que é, o que eu quero tentar mostrar para vocês? Há duas grandes concepções sobre o dolo, ainda hoje, tanto na doutrina como na jurisprudência. Uma concepção que ainda tem uma base mais, vamos dizer, psicologista, uma base mais acentuadamente psicológica, e concepções que eu diria mais normativas, que tem mais a ver com a interpretação do comportamento do que buscar saber o que o sujeito queria ou sabia especificamente no caso concreto. Então, a ideia hoje é trazer para vocês esse contraponto entre as teorias que são mais psicológicas e as que são mais normativas. E aí eu vou analisar os casos com vocês para tentar mostrar como que a gente aplica isso, tá bom? Então, só para ainda recordar um pouquinho o que vocês já aprenderam aí com as aulas da professora Beatriz. Nós temos basicamente três formas de dolo, não é? Temos o dolo direto, de primeiro grau, a intenção. Temos o dolo de segundo grau, ou o dolo necessário. Em Portugal a gente chama de dolo necessário. E temos o dolo eventual. Correto? Quando eu comecei aqui falando com vocês, eu falei dessas três formas de dolo, né? Eu falei do dolo intenção, falei do dolo direto de segundo grau e falei do dolo eventual. O que é bom lembrar a vocês, então? No dolo intenção, no dolo direto de primeiro grau, o que eu tenho de modo acentuado? Pensa. Vamos pensar assim, ó. Para a doutrina predominante, o dolo tem dois elementos. Quais? Conhecimento e vontade. Tem até a fórmula curta, né? O próprio Welsel adotava essa fórmula. Dolo é conhecimento e vontade de realizar os elementos do tipo. Não é assim? Código Penal Brasileiro, artigo 18, né? Dolo, o agente atua com dolo quando quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Interessante que, por exemplo, no Código Penal alemão, no parágrafo 16, não há definição do dolo. A definição do dolo no Código Penal alemão é uma definição por reverso, ou seja, a lei só diz o seguinte, que aquele que não conhece que está realizando os elementos do tipo, atua sem dolo. Essa definição põe acento em qual elemento do dolo? Ó, aquele que não conhece que está realizando os elementos, atua sem dolo. Nem fala em vontade. Fala somente em conhecimento. Correto? Mas de toda sorte, basicamente, para a doutrina dominante, os dois elementos do dolo são o conhecimento e a vontade. Tá certo até aqui? No dolo direto de primeiro grau, o sujeito, ou na intenção, o sujeito quer o resultado. Ok? Agora, ele quer o resultado ou como fim mesmo, porque ele quer aquele resultado especificamente, que é o objetivo dele, ou ele quer o resultado como meio. Tanto faz, nos dois casos, eu estou no plano do dolo direto de primeiro grau. O que é isso? Ó, eu quero receber o prêmio do seguro, certo? Eu tenho uma casa que está assegurada e quero receber o prêmio do seguro. Eu adoro a minha casa e adoro todos os móveis que tem lá dentro.
Adoro mais ainda meus livros. Só que, para eu receber o prêmio do seguro, eu tenho que pôr fogo na casa. Colocando fogo na casa, vai queimar meus livros, vai queimar a casa, vai queimar tudo, para eu receber o prêmio. O incêndio na casa é o meio que eu tenho para quê? Para obter o prêmio do seguro. Certo? Dolo direto de primeiro grau. Agora, eu tenho um inimigo e quero matá-lo, por vingança, por ódio, por qualquer outra razão. E eu atiro contra ele e o mato. O objetivo da minha ação era matar o meu inimigo, não era o meio para nada. Também, dolo direto de primeiro grau. Só para vocês não esquecerem, então, no dolo direto de primeiro grau, eu tenho a vontade como um elemento acentuado, correto? E tenho, tanto ele pode se referir ao meu meio, que eu vou obter o resultado, ou ao resultado em si. Certinho? Não digam, por exemplo, que o dolo direto de primeiro grau, o objetivo do agente específico é o resultado. Pode ser o meio. Né? Qual que é o problema que eu tenho aqui? Como o elemento volitivo, a vontade, é intenso, a doutrina predominante diz as exigências ao elemento cognitivo, ao elemento intelectual, ao conhecimento, são baixas. O que quer dizer isso? Mesmo que eu entenda, ou mesmo que eu represente que a chance que eu tenho de causar o resultado seja baixa, mesmo que eu represente que a chance do resultado seja baixa, o fato de eu buscar o resultado já torna esse comportamento doloso. Exemplo clássico. Um tiro a longa distância por um atirador imperito numa condição climática ruim. Ele sabe que a chance de ele acertar o alvo, o inimigo que ele quer matar, é de 5%. Baixíssima. Ou seja, o risco que ele está gerando é baixo. O conhecimento que ele tem também é baixo. Mas a vontade é intensa. E ele pega e acerta o alvo. A chance era muito pequena, mas ele consegue obter o resultado. Como a vontade é muito forte, as exigências ao conhecimento, ao elemento cognitivo, são mais baixas. A doutrina predominante diz que isso é um caso de dolo. Eu quero transmitir o vírus HIV a uma pessoa numa relação sexual normal, heterossexual, normal nesse sentido. E, com uma relação, eu quero fazer isso. A chance de contágio é de 0,1%. E, eventualmente, eu consigo. Então, a discussão é, isso é um comportamento doloso? É uma tentativa de homicídio? É uma lesão corporal dolosa? A chance de êxito era muito baixa. Beirava o acaso. Mas isso é um caso de homicídio? Nós vamos terminar aqui nosso curso daqui a pouquinho, nossa fala aqui, com uma análise de um caso exatamente desse caso, que aconteceu na jurisprudência alemã, em que a discussão foi sobre se isso é ou não é um comportamento doloso. Tá bem? Agora, eu queria perguntar a vocês então, será que nesses casos de riscos muito baixos, com intenção, está justificado dizer que isso é dolo? Aquele sujeito que realiza um risco baixíssimo de ofender a norma, mas realiza esse risco porque quer, merece a censura do dolo? Deixar vocês pensando por enquanto. Depois a gente vai ver que tem posições em sentido contrário e que eu inclusive defendo, como por exemplo a nossa querida professora Ingeborg Pupp. A professora Pupp, vou fechar também aqui com o conceito de dolo apresentado por ela, defende que o dolo implica no conhecimento de um risco elevado de resultado. Ou seja, o fato de o sujeito querer um resultado necessariamente não implica em que esse comportamento seja doloso. O problema maior é dizer sobre a natureza e a qualidade do risco. Mas só para ficar então lançada a pergunta. No segundo caso, no dolo necessário, vocês lembram como é que funciona? O que acontece nesse caso? Olha, o sujeito
até tem um erro aqui comum, que é dizer o seguinte: no dolo necessário, no dolo direto de segundo grau, o sujeito sabe que o resultado vai acontecer. Qual que é o elemento do dolo que está forte aqui? A vontade ou o conhecimento? Ele tem certeza que o resultado vai acontecer se ele agir. Então, o elemento forte é o conhecimento. Para a gente, na linguagem cotidiana, é muito simples. Ó, peraí, se você tem certeza que algo vai acontecer se você agir, mesmo que o resultado seja algo que desagrada você, que você não deseja, você vai ser censurado pelo comportamento doloso. Por quê? Mesmo que você não tenha querido no sentido psicológico, no sentido da vontade, no sentido psicológico do termo, mesmo que você não tenha querido, você sabia que o resultado ia acontecer e agiu. Então, a força do elemento cognitivo justifica a punição pelo dolo. Qual é o problema? Ou os problemas? Primeiro, não é que o sujeito sabe que o resultado vai acontecer. Isso é um erro. Primeiro que ele não sabe porque é um prognóstico, certo? Ele só sabe que o resultado vai acontecer quando o resultado aconteceu, né? A probabilidade é de 100%, porque o resultado já aconteceu, né? Agora, o prognóstico não tem a ver com o resultado. Olha a diferença. O sujeito sabe, então ele quer, vamos voltar para o nosso exemplo? Ele quer matar o político, correto? Ele viu que no carro entraram o político e o motorista. Ele instalou lá uma bomba, que ele tem que apertar um botão para a bomba explodir. Ele viu que no carro estão o político e o motorista, que inclusive é amigo dele. Ele adora o motorista do político. Foi inclusive o motorista do político que disse que o político ia estar lá para ele naquela hora. Então, o que ele sabe? Ele tem certeza que se ele apertar o botão a bomba explode? Não, não tem. Porque isso é um processo causal. Ele não sabe que se ele apertar o botão a bomba explode. Mas ele sabe que se ele apertar o botão e a bomba explodir, morrem os dois. Então, o que é o dolo direto de segundo grau? No dolo direto de segundo grau, o sujeito sabe que, caso o resultado que ele busca se produza, vai ter um efeito colateral vinculado a esse resultado que ele não quer, que ele não deseja, mas que ele tem certeza que vai acontecer. Entenderam a diferença? Ó? No dolo direto de segundo grau, não é que ele sabe que o resultado vai acontecer necessariamente. Ele sabe o quê? Que se o plano dele funcionar, se o objetivo dele for alcançado, matar o político, vai acontecer um resultado colateral, que é a morte do motorista. Entenderam a ideia? Então aqui já posso fazer uma pergunta. Será que a vontade é mesmo um elemento do conceito de dolo? Ou pelo menos a vontade no sentido natural do termo? Porque vontade no sentido natural é o quê? Quer perguntar? Pode. O que é a vontade? Então, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? A gente pode interpretar a vontade de duas maneiras. De outras mais, mas pelo menos de duas. Primeiro, a vontade no sentido psicológico, que é aquilo que eu realmente quero obter. Eu estou com sede, então eu vou beber um copo de água. Essa eu poderia dizer a você que é a vontade no sentido psicológico. Eu, hoje, tinha vontade, no sentido psicológico, de estar aqui falando com vocês. Pode ser que a professora Beatriz tivesse só a vontade no sentido atributivo de estar aqui ao meu lado. No sentido assim, ela não está nem um pouco afim de ouvir o professor Wagner falar bobagem aqui do lado dela. Mas ela está aqui porque achou importante ou por outras razões. Então eu posso dizer, no sentido atributivo, de que ela está aqui por vontade. O que eu quero dizer com isso? A vontade tem dois sentidos. Ou outros, mas nas perspectivas que a gente pode adotar. Ou no sentido psicológico, que é aquilo que eu realmente quero, ou no sentido atributivo. Exemplo clássico. Você está aqui, por exemplo, e tem uma prova amanhã de direito administrativo.
que você com razão odeia, que é uma matéria odienta. E você simplesmente não abre o livro, não estuda absolutamente nada, vai para a balada hoje à noite, fica até as 4 da manhã, chega meio tonta e vem para fazer a prova às 7 da manhã lá com o professor Figueira. E tira 0. Aí eu posso, como seu colega, dizer, você estudou? Você vai dizer não. Aí eu posso dizer, você ficou na balada até 4 da manhã? Você vai dizer sim. Aí eu falo, bom, então você quis tirar 0. Né? Não é assim? Na linguagem cotidiana? Ou seja, eu digo que o sujeito quis algo negativo como uma atribuição, né? Ou seja, você fez tudo para que esse resultado negativo acontecesse. Então você quis, no sentido atributivo. Vou só fazer um adendo. Claro. Eu falei na turma, em alguma das turmas eu falei assim, que esse é a vontade da bronca. Sim, exatamente. Né? É quando o dolo atributivo, no sentido, a vontade atributiva que ele está falando é a vontade da bronca, né? Sim. Depois que deu errado, a gente leva a bronca do pai, mas você não Perfeito. queria outra coisa, né? Era isso que você queria. Sim, mesmo. Exatamente. É o da bronca. É a vontade da bronca. Esse exemplo tem um autor que... não sei se era o Hesper, mas tem um autor que usa esse exemplo bem do copo de água, né? Que o sujeito levanta à noite tal, e faz barulho, vai na cozinha para comer alguma coisa, e a mãe chega, você quer acordar seu irmão? Claro, está dizendo você quer em que sentido? Claro que o objetivo dele não é acordar o irmão, né? O objetivo, ele não quer acordar o irmão, mas a pergunta é atributiva. Então essa é a sua questão, como é que é seu nome? Maria Júlia. O problema da Maria Júlia é o problema que se enfrenta exatamente para manter a vontade no âmbito do dolo. Ou seja, a vontade que a gente está discutindo aqui é psicológica ou é atributiva? Quando a gente estava falando do dolo direto de primeiro grau, a gente estava falando de uma vontade no sentido psicológico até, porque o sujeito realmente queria o resultado. Já no segundo caso, do dolo direto de segundo grau, em relação ao motorista, ele não queria o resultado no sentido psicológico. Mas eu posso dizer que ele queria, no sentido atributivo? Posso, não posso? A minha pergunta é, para quê? Ou seja, se o elemento volitivo aqui não tem sentido nenhum, porque o que importa é saber que ele conhecia, como que eu vou dizer que o elemento volitivo tem autonomia conceitual? Porque aí é o caso da navalha de Ockham, né? Já ouviu falar da navalha de Ockham? Eu extirpo tudo aquilo que é desnecessário para uma explicação, né? Ou seja, se o problema aqui é saber se ele conhecia o risco, falar na vontade é algo que não tem sentido, é algo dispensado do ponto de vista conceitual, ainda que eu consiga justificar, do ponto de vista atributivo eu consigo justificar. A pergunta é, eu preciso justificar? Eu preciso entrar nessa discussão? Bom, então esse é um argumento que os teóricos que atacam as teorias da vontade vão usar para dizer que a vontade não é necessariamente um elemento do dolo. Por quê? Se o dolo direto de segundo grau é dolo, e a vontade aqui não cumpre função nenhuma, pelo menos não no sentido psicológico, então a vontade não é um elemento imprescindível do dolo. Essa é uma proposta, né? Só para lembrar vocês aqui, teve um caso no século XIX, é muito conhecido, chama caso Thomas. Será que tem obra aqui do Binding traduzida para o espanhol na faculdade? Não, eu não conheço. Depois vocês dão uma olhada na biblioteca. Carl Binding, que foi talvez um dos maiores penalistas de todos os tempos, né? Mas ele comentava esse caso chegou a julgamento mesmo na Alemanha. Um sujeito colocou uma bomba, relógio, em um navio. Ele não sabia muito bem quando a bomba ia explodir. Ele queria obter o prêmio do seguro do navio. E ele sabia que a bomba, caso explodisse, para ele obter o plano dele, toda a tripulação do navio ia morrer. Certo? Esse é o exemplo clássico de dolo direto de segundo grau na doutrina. E o que acaba acontecendo? A bomba demora um pouco a mais para explodir e explode quando o navio já estava no cais. Morreu a tripulação do navio e mais umas pessoas que estavam no cais. Aí a pergunta também era, em relação às pessoas do cais, ele deve ser punido por culpa
ou por dolo eventual. Mas, em todo caso, vocês compreendem? A tripulação do navio, ó, ele não sabia se a bomba ia funcionar. Ele não sabia se ia explodir. Mas ele sabia que, se explodisse, todo mundo morria. Perceberam por que eu falei lá no início? Isso dogmaticamente, gente, é importante, pode parecer que não. Quando eu falo, ó, o dolo direto de segundo grau, o agente tem certeza que o resultado vai acontecer, isso é um erro. Porque ele não tem certeza que o resultado vai acontecer. Ele tem certeza que o resultado vai acontecer caso o plano dele funcione. Percebem a diferença? Dá para entender isso ou não? O sujeito que pôs a bomba no navio, ele não tinha certeza que a bomba ia explodir a tempo. Mas ele tinha certeza que se a bomba explodisse, todo mundo morria. Então ele atuou com dolo direto de segundo grau. Por quê? Se eu disser que no dolo direto de segundo grau ele tem que ter certeza que o resultado vai acontecer, eu teria que dizer que esse caso não é um caso de dolo. Olha a gravidade da consequência. Porque ele não sabia que a bomba ia explodir a tempo. Então, alguém poderia dizer, ele não atuou com dolo. Ele não sabia que a bomba ia explodir a tempo. Não. Mas ele sabia que ele colocou a bomba, que a bomba poderia explodir, o objetivo dele é que ela explodisse, e que se ela explodisse a tempo, todo mundo morria. Certo? Bom, para chegar no final aqui. E o dolo eventual, que é o pior da história? Vocês já viram aí a discussão que há sobre o dolo eventual, principalmente em acidente de trânsito, não é? Eu pergunto para vocês, o que vocês ouviram falar do dolo eventual já? Como é que é o dolo? Quando que se verifica o dolo eventual? Para facilitar a pergunta, no dolo eventual a vontade é forte? E o conhecimento? Nenhum dos dois, né? Os dois estão num patamar médio, não é? Então, no dolo eventual, eu não quero o resultado, eu não quero que aconteça o resultado ilícito, né? Não é isso? Mas eu sei que há um risco de que ele ocorra, não é? Eu também não sei se ele vai ocorrer, não é? Mas eu conheço que há um risco de que ele ocorra. Então, eu não tenho nem a vontade como elemento forte e nem o conhecimento como elemento forte, não é assim? Na minha época, vocês aqui já aprenderam de uma forma correta com a professora Beatriz, mas na minha época, até porque o meu curso de Direito Penal foi bastante fraco, ainda ficavam naquela história assim, do exemplo da velhinha no sinal, né? Como se isso lá fosse possível, né? Mas tudo bem. Então, falam assim, né? O professor dizia assim, ó, no dolo eventual, eu estou dirigindo rápido e vejo que tem uma velhinha lá no sinal vermelho. Eu penso, não quero atropelar, mas se atropelar, tudo bem. E continuo, atropelo e mato. Na culpa consciente, eu vejo a velhinha. Eu penso, não quero atropelar. Sei que há um risco de atropelar, mas eu não me conformo de hipótese nenhuma com o atropelamento e com a morte dela. Mas mesmo assim, eu continuo. Ou seja, o dolo eventual e a culpa consciente seriam diferenciados a partir do quê? De um processo mental do sujeito inacessível. Inacessível por quê? Eu tenho como saber o que se passou na cabeça dele? Inacessível, que não pode ser comprovado, certo? E que se diferencia apenas porque, num caso, o sujeito falou, eu atuo de qualquer jeito. E no outro, o sujeito, não quero de forma nenhuma que ocorra a morte, mas atuo de qualquer jeito. Para a velhinha faz alguma diferença? Para a norma, será que faz? Será que eu posso distinguir um comportamento doloso de um culposo a partir de um processo psicológico do sujeito inacessível à prova, inclusive? Tem uma frase que eu até marquei aqui, do Wittgenstein, que é basicamente a seguinte, ó. Não te faças a pergunta, como é que eu sei no meu caso? Pergunta, o que é que eu sei dos outros? O que o Wittgenstein quer dizer com isso? As condutas e comportamentos humanos se submetem a uma linguagem.
E essa linguagem não é privada. Eu não tenho uma linguagem só minha. Se eu agora, por exemplo, subir na mesa e perder todo o sentido da palestra, ninguém vai compreender o que eu quero dizer. Porque eu estou fazendo algo fora da linguagem, uma coisa que não tem sentido. Quando as ações têm sentido, elas não têm sentido só para mim. Porque o sentido que eu entendo da minha ação é um sentido que todos nós entendemos. Onde eu quero chegar com essa história? Estou querendo mostrar para vocês o seguinte. Não é possível que nós tentemos ou consigamos, inclusive partindo lá da ideia de que o dolo põe em causa a validade da norma, não é possível que nós continuemos entendendo que é esse processo mental do sujeito que vai ser o critério de diferenciação. Olha aqui, ó. Vou dar 2 casos para vocês. Primeiro, partindo lá da fórmula de Frank. A professora Beatriz já ensinou para vocês a fórmula de Frank? O Frank foi um autor do início do século XX e ele escreveu no final do século XIX, início do século XX, e ele dizia o seguinte, ó, ele partia da ideia de que no dolo eventual o sujeito tem que tomar para ele o resultado como algo, se não agradável, ao menos tolerável. Mas então o que ele dizia com as fórmulas dele? Ele dizia 2 coisas, ó, falava assim, para eu saber se houve dolo ou culpa, eu tenho que perguntar o seguinte, se o sujeito, no momento da ação, tivesse certeza que o resultado iria acontecer e tivesse dito para ele mesmo, ainda assim eu atuo, eu tenho dolo. Se o sujeito, no momento da ação, pensasse, eu tenho certeza que o resultado vai acontecer, se eu tivesse essa certeza eu não atuaria, isso é culpa. Concordam que é um julgamento hipotético? Por exemplo, eu suponho o que está se passando na cabeça do sujeito, e aí eu, como juiz, pergunto para mim mesmo, se ele tivesse certeza que o resultado ia acontecer, ele teria atuado. Então eu condeno ele por homicídio doloso. Se ele tivesse certeza que o resultado iria acontecer, ele não teria atuado. Então eu condeno por homicídio culposo. Pois bem, problema. Primeiro problema, julgamento de caráter. Porque como é que eu vou saber se ele teria ou não teria atuado? Ele atuou. É um julgamento hipotético, de caráter. Se eu olho para o réu e penso que ele é bonzinho, bom pai de família, trabalhador e etc., eu concluo. Se ele tivesse certeza que o resultado ia acontecer, ele não atuaria. Culpa. Se eu penso que o sujeito é malvado, homofóbico e sei lá o quê, né? E aí eu penso, ele, se tivesse certeza do resultado, ainda assim teria atuado. Dom, será que é possível, do ponto de vista de um direito penal democrático, julgar o caráter do sujeito? Ou entregar para o juiz um julgamento dessa natureza? E aí tem mais um probleminha. O Lachmann desenvolveu um exemplo para derrubar essa fórmula de Frank, que é o exemplo da barraca de tiro. O que o Lachmann disse? Ó, tem 2 sujeitos numa barraca de tiro, num parque, certo? Numa barraca de tiro. E um fala assim para o outro, olha aqui, eu vou atirar na bola de cristal que está na mão daquela menina ali ao lado. Se eu acertar a bola de cristal, eu ganho R$1.000 de você na aposta. Se eu acertar a menina, você ganha a aposta. Ele atira e acerta a menina. Eu pergunto, aplicando a fórmula de Frank, se eu dissesse assim, ó, o sujeito tinha certeza, se ele tivesse certeza do resultado, ele teria atuado? Claro que não. Por quê? Porque se ele tivesse atuado, ele perderia a aposta. Então, nesse caso, o sujeito não teria atuado, não é? Então eu teria que condenar ele por culpa. Agora, ele não teria atuado porque ele respeita a norma ou por motivos egoístas que tem a ver com a aposta? O que o Lachmann queria mostrar com isso? Que muitas vezes
o resultado é desagradável para o sujeito, mas ele, mesmo sendo um resultado desagradável, merece a censura do dolo. Vocês conseguiram perceber o exemplo? Quer que eu repita? Sim. Ó, o que o Lachmann dizia com o exemplo? Se eu perguntar assim, ó, se eu fizer a pergunta hipotética, o sujeito que acertou a menina e perdeu a aposta, se eu perguntar na minha cabeça, se esse sujeito, antes de agir, tivesse certeza que ele ia acertar a menina, ele teria atuado? Resposta: não. Mas ele não teria atuado por quê? Porque ele respeita a norma que proíbe causar lesão corporal? Mas não, ele não teria atuado porque ele já saberia desde logo que ele ia perder a aposta. Então esse não pode ser um critério normativo para diferenciar o dolo da culpa. Me acompanharam até aqui? O que eu estou tentando mostrar para vocês até agora é as teorias iniciais de base psicológica, para afirmarem o dolo eventual, elas exigiam que o sujeito realmente tivesse se colocado de acordo com o resultado. Que o sujeito tivesse tomado o resultado da ação como algo agradável. Ainda que não estava sendo buscado, mas que ele tivesse considerado o resultado algo agradável para ele, algo ao mínimo indiferente para ele. Se o sujeito lamentasse o resultado, se o sujeito não quisesse o resultado de forma nenhuma, então esse sujeito não atuava com dolo. Só que eu estou tentando mostrar o quê? Primeiro, existem problemas normativos nisso, porque muitas vezes o sujeito não teria atuado ou recebeu mal o resultado, não por respeito ao direito, mas por razões egoístas. Correto? Só para a gente adiantar um pouquinho, já vou seguindo para a conclusão, mas eu não vou ter condições de entrar aqui em todas as teorias que eu pretendi, até pelo tempo, né? Mas vou fazer um saltozinho para chegar na seguinte situação. Ó. Eu tinha nesse momento, então, os autores que diziam: a vontade tem que estar presente nas 3 formas de dolo, inclusive no dolo eventual. Como que a vontade tem que estar presente no dolo eventual? O resultado que o sujeito não quer, que o sujeito não busca, tem que ser recebido por esse sujeito como algo que ele consente, como algo que ele aprova no sentido psicológico. Se esse resultado ele rejeita, se esse resultado para ele é desaprovado internamente, ele atua apenas com culpa. Essas eram as teorias da vontade mais restritas, que implicavam em um conceito de dolo bastante restrito. Ou seja, o dolo ou era a intenção de provocar o resultado, ou acontecia nos casos em que o resultado, no mínimo, era algo que o sujeito aprovava internamente. Recebia bem esse resultado. Vem um outro grupo de teorias e fala: nada disso. O que importa para o dolo é o conhecimento. É uma pena que esses grupos de teorias nós não tenhamos muitas fontes de pesquisa no Brasil. Mas tem 2 autores que são muito importantes na Alemanha, que são o Schmidhäuser e o Schroeder. Eu acho que os 2 não têm tradução para nada, né? Mas, enfim, esses 2 autores diziam, dentre outros, diziam que o dolo é o conhecimento do risco. E ponto. Se o sujeito conhece o risco, ele atua com dolo. Aí vocês podem dizer: bom, então acabou com a culpa consciente. Porque na culpa consciente o sujeito também conhece o risco. O que esses autores tentavam então dizer para justificar o ponto de vista deles? Eles diziam assim: ó, na culpa consciente, o sujeito conhece o risco. Mas na hora em que ele age, ele afasta o risco do pensamento. Ele repele o risco. Num processo mental, ele acredita que não vai acontecer nada. Ele repele o risco da consciência. Aí é o caso da culpa consciente, para esses autores. Ou seja, a ideia geral: o dolo não depende da vontade. Nesse sentido que a gente discutiu até aqui. Depende apenas do conhecimento. E no caso da culpa consciente?
No caso da culpa consciente, ele tinha o conhecimento do risco, mas quando ele agiu, ele deslocou esse conhecimento, afastou da cabeça o conhecimento, e aí é como se ele não tivesse mais conhecimento. Bom, qual é o problema dessa perspectiva? Não é a ideia está correta, na minha perspectiva. Porque, para mim, o elemento essencial do dolo é o elemento cognitivo, é o conhecimento do risco. Qual é o problema dessa teoria? Jogar na mão do sujeito a possibilidade de ele mesmo afastar a censura do dolo com um processo psicológico misterioso que ninguém tem acesso também. Como é que eu vou saber se ele deslocou o conhecimento do risco na hora? Será que aquele sujeito que estava a 200 por hora na Paulista, bêbado, e atropelou uma pessoa no sinal, sabendo que estava a 200 por hora, sabendo que tinha bebido, na hora que atropelou, deslocou o conhecimento do risco da cabeça? E se ele fez isso também, o que importa? Ainda que ele tenha feito. Ainda que eu conseguisse provar do ponto de vista psicológico, com os avanços aí das neurociências, né, que eu conseguisse comprovar que ele deslocou o conhecimento. Do ponto de vista da norma, do que aquilo foi expressado, o que importa? Mas só para dizer para vocês, então, eu tinha, então, dois grandes grupos de teorias. As da vontade, que colocavam acento no elemento volitivo, e as teorias do conhecimento, que colocavam acento no quê? No elemento cognitivo. Tudo bem até aqui? Bom, aí chegou na década de 60, mais ou menos, em 1955, na verdade, na década de 50. Teve um caso na Alemanha que provocou um debate intenso e que implicou numa guinada nessa discussão. Foi o seguinte, dois sujeitos, dois amigos, combinaram que eles iam enforcar o outro amigo deles com uma correia de couro, cor-de-rosa, e vou explicar por quê, e que a hora que esse sujeito ficasse desacordado, eles iam subtrair os bens dele. Vocês querem saber por que a correia era cor-de-rosa? Na época, na Alemanha, o homossexualismo ainda era punido como crime. Então a ideia deles, não estou incorreto não, né? A ideia deles era qual? Simular uma relação sexual, porque aí a vítima do crime, que inclusive era amigo deles, não ia procurar a polícia. E eles iam ficar impunes. Só que aí um deles fala assim para o outro, olha, esse negócio da correia de couro é muito perigoso, porque na hora que a gente estiver estrangulando ele, pode ser que ele morra. Aí eles falam, é mesmo. Então vamos usar um saco de areia para atordoar ele no lugar da correia de couro. Pergunto para vocês, eles estavam conscientes do risco da correia de couro? Tanto que eles mudaram o plano. Usaram o saco de areia. Beleza? Eles queriam matar o amigo? Eles aprovavam a morte do amigo? Eles recebiam bem a morte do amigo? Se eles não aprovavam, não recebiam bem a morte do amigo, para as teorias do dolo predominantes até aquele momento, se o amigo morresse, isso era dolo? Não. Beleza. Aí eles vão e batem com o saco de areia na cabeça do sujeito. O sujeito fica atordoado, mas não fica desacordado. Eles voltam para o plano inicial. Enforcam o sujeito com a correia de couro. O sujeito morre. Eles ficam desesperados, tentam ressuscitar o sujeito, tentam reanimar o sujeito. Nada, morreu. Aí a discussão que surgiu foi, se eu aplicasse as teorias do dolo até aquele momento, esses sujeitos podiam ser punidos por homicídio doloso? Podiam ou não? Eles recebiam bem o resultado? Eles aprovavam o resultado? Eles queriam o resultado? Aí o Supremo Tribunal Alemão vem e diz o seguinte, seguindo já a doutrina que já surgia naquele momento, principalmente do Feltzel, do Strattenwerk, que diziam o seguinte, ó, existe dolo se o sujeito conta com o resultado, leva a sério o resultado e atua. Eles levavam a sério o resultado? Morte. Levavam. Tanto que eles mudaram o plano. Quando eles voltaram para o plano, eles contavam com o resultado morte? Contavam, porque eles sabiam que aquilo podia resultar na morte. Aí o Supremo Tribunal Alemão vem e fala o seguinte, ó, eles aprovaram o resultado. Mas eles aprovaram o resultado não no sentido psicológico, e sim no sentido jurídico. Ou seja, é a aprovação no sentido jurídico.
que tem a ver com a bronca que a professora Beatriz falou agora há pouco. É como se o tribunal dissesse o seguinte: eles estavam cientes do risco, era um risco elevado e eles atuaram. Então eles aprovaram o risco no sentido jurídico. Aí eu até tive um problema, né? Eu e a professora Beatriz aqui, que já deve ter... Você já contou para eles? Não? E tem uma tradução dessa expressão também, que do alemão, que a tradução para o português direta fica no sentido de tomar em compra. Alguém já ouviu falar em tomar em compra? Que é o sentido de que a pessoa recebeu o resultado, né? Tipo, que a pessoa aceitou aquele resultado que ela não queria, porque ela queria a ação. Né? Então, eu vou no supermercado, o exemplo que a gente estava dando, né? Eu vou no supermercado e tem uma promoção lá vendendo pepino e jiló junto, né? Mas eu só quero comprar pepino, mas o jiló está vindo junto, então eu recebo também. Né? Mas a ideia toda é que aqui nós não estamos mais, então, naquela aprovação psicológica, que o sujeito tem que aprovar mesmo, e sim no sentido jurídico. Aí eu te pergunto, quando é que eu posso falar, então, que o sujeito aprovou, no sentido jurídico, um resultado? Quando ele conhece, pelo menos, que ele realiza um risco sério e que esse risco tem uma chance de se concretizar. Não é isso? Ó, eu conhecia o risco era elevado e eu atuei. Aí a discussão fica, bom, mas isso tem a ver, será, com um fator emocional do sujeito, do próprio sujeito, em relação ao resultado, ou isso tem a ver com uma interpretação do comportamento? Quem é que diz que ele aprovou o resultado? Ele mesmo ou o tribunal? Quando eu digo, ele aprovou o resultado no sentido jurídico, essa pergunta, quem está respondendo é quem? É o próprio agente ou é quem julga? Então eu deixo de tratar a vontade no sentido psicológico e passo a tratar a vontade no sentido normativo, no sentido atributivo. Eu atribuo a ele a vontade. A partir do quê? Do conhecimento do risco. Só que aí o que acontece? Qual que é o grande problema? Aqui eu já vou finalizando. Só vou falar mais 2 casos e daí vou abrir para vocês perguntarem. Qual é o grande problema disso? Se eu continuo, aí a questão foi, todo mundo falou, beleza, agora o elemento volitivo do dolo deixou de ser psicológico, o dolo passou a ser uma atribuição, passou a ser um juízo, grande avanço. Só que aí a doutrina e a jurisprudência, principalmente do Supremo Alemão, continuaram dizendo o seguinte: para eu afirmar que o sujeito aprovou no sentido jurídico, eu tenho que considerar, inclusive, elementos emocionais do sujeito, tenho que considerar a personalidade do sujeito, tenho que considerar a relação do sujeito com a vítima, tenho que considerar a motivação do sujeito, para eu deduzir um posicionamento interno do sujeito em relação ao resultado. Quer dizer o quê? A aprovação no sentido jurídico é normativa, mas é psicológica. E aí é que está o problema. É como se continuassem a dizer, é normativo, mas faz de conta que ainda é psicológico. Porque me interessa saber o que o sujeito pensou na hora, me interessa saber a posição dele perante o resultado, a posição emocional dele perante o resultado. E aí eu começo a ter um monte de problema de julgamento, porque eu perco o controle. Eu tenho decisões descontroladas. Quer ver só? Teve 2 casos que foram julgados na Alemanha há pouco tempo, de morte de recém-nascido. Até aconteceu agora em Uberaba, hoje, né? Uma criança que foi abandonada no lixo, né? Não sei se morreu. Eu só vi a notícia. Mas, em síntese, nesses 2 casos, 2 mães, 2 casos diferentes, tá? 2 mulheres deram à luz em condições precárias, ainda que pudessem buscar o serviço de saúde, porque queriam ocultar o parto. As 2 deram à luz em condições equivalentes,
de precariedade, de risco, e as duas crianças morreram. Uma foi condenada por homicídio culposo, porque foi considerado que ela já tinha uma experiência antes nesse tipo de caso, que ela era uma boa mãe, que os motivos da ação foram nobres e etc. A outra foi condenada por homicídio doloso, porque foi considerado que a posição dela perante a vida da criança era de indiferença, porque foi considerado que ela não era uma boa mãe, que ela era uma pessoa fria e etc. Vejam bem, o mesmo risco foi considerado nos dois casos de modo distinto. Um caso implicou em condenação por homicídio doloso e um caso implicou em condenação por homicídio culposo. Olha o problema que surge quando a gente fica nessa pergunta sobre o que o sujeito pensou. Aí vem a PUP, por exemplo, dentre outros, e diz o seguinte, ó, o que interessa saber é o tipo de risco que foi gerado. Se o sujeito criou um risco muito alto de causar o resultado, e se ele conhecia esse risco, aí eu posso dizer o seguinte, ó, qualquer agente racional no lugar desse sujeito só teria atuado se ele aceitasse o resultado. E aí a pergunta não é, então, sobre como que ele julgou o risco. Vejam bem que isso é muito importante. Ó. A pergunta que me interessa não é se ele levou o risco a sério, e sim se ele conhecia um risco que tinha que ser levado a sério do ponto de vista racional. Se o risco era um risco de tal dimensão que qualquer sujeito racional, no lugar daquele sujeito concreto, só teria atuado caso ele aprovasse o resultado, então isso é dolo. Essa, em linhas gerais, eu vou complementar, a teoria do perigo doloso da PUP. Qual que é a grande diferença dessa teoria para as outras? Aqui há dois critérios e dois elementos essenciais. Um, o conhecimento. O sujeito tem que conhecer o risco. Eu não atribuo o conhecimento. Ele tem que conhecer o risco. Segundo elemento essencial, a qualidade do risco. O tipo do risco que eu gerei. Olha aqui, ó. Teve um caso agora na Alemanha também, até a professora Pupi comenta, sujeitos apostaram uma corrida de carro numa avenida importante na Alemanha, como se fosse a Rondon aqui, e para que eles ganhassem a corrida, eles tinham que passar por 13 sinais. E eles foram ultrapassando sinais vermelhos atrás de sinais vermelhos, um atrás do outro. No 13º tem uma colisão com morte. É igual a conduta de quem passa um sinal vermelho só? Eles tinham que passar 13. E eles mataram uma pessoa. Então, o que a PUC propõe aqui? Olha, eles conheciam o risco? Conheciam. Era um risco elevadíssimo? Era. Ah, mas só que eles, na hora que agiram, pensaram que eles não queriam o resultado, eles acreditavam que o resultado não ia acontecer, eles tinham certeza que o resultado não ia acontecer, então eles não agiram com dolo. Não, eles agiram com dolo. Por quê? Porque eles realizaram um risco elevadíssimo, conscientes desse risco, e aí qual que é o pulo do gato? Eu não dou mais para o sujeito a decisão de julgar o risco. Quem julga o risco é a norma, é o aspecto normativo. Quem julga o risco é quem julga, não é o sujeito que agiu. O que eu quero dizer aqui? A pergunta, então, não é saber mais se aquele sujeito levou o risco a sério para atuar com dolo. A pergunta é, o risco que ele conhecia tinha que ser levado a sério? Vocês levariam a sério? Alguém aqui, por exemplo, não levaria esse risco a sério? No sentido do resultado? Ninguém? Não tem alguém que é mais otimista aí, que podia não levar o risco a sério? O que eu estou querendo mostrar para vocês? A pergunta, então, a respeito do risco, é uma pergunta que vem de uma análise racional.
Porque eu posso perguntar para vocês, alguém aqui é irracional? Às vezes. Sim. Aí é que vem. Essa é uma crítica importante. Porque eu posso dizer que o sujeito, no momento do fato, confiou irracionalmente que o risco não fosse acontecer. Correto? A pergunta, então, é: o sujeito que atua na confiança irracional merece consideração da lei penal? Ele demonstra com a sua conduta algo menos censurável porque ele confiou irracionalmente que o risco não fosse se realizar? Ou o que interessa saber é analisar essa conduta a partir de um parâmetro racional? Percebem a questão? Se eu estou no âmbito racional, numa análise objetiva, o que interessa é manter essa análise. E a partir daí decidir sobre dolo e culpa. E essa é a ideia geral, então. Quer dizer, para terminar a nossa fala, o outro caso da Alemanha, do golpe de karatê. O sujeito era um bom pai de família, tinha uma namorada, tinha filhos, e ficou cuidando do filhinho da namorada. O menininho chamava Sven, tinha 4 anos de idade. O moleque começou a gritar, o sujeito ficou nervoso, e esse sujeito era um professor de karatê. No meio do nervosismo, ele dá um golpe de karatê na nuca do menino. O menino fica meio desacordado, fica mal, mas se recupera. Ele dá um banho no menino, alimenta o menino e etc. Passa um pouco, o menino de novo começa a gritar, ele fica nervoso de novo e dá outro golpe de karatê na nuca do menino. O menino morre. Aí a pergunta é: se eu analisar do ponto de vista do agente, ele conhecia o risco de que um golpe de karatê na nuca podia matar? Dar um golpe de karatê na nuca de um menino de 4 anos é um método idôneo de matar? Quando eu quero matar alguém, eu posso usar esse método? Dar um golpe de karatê na nuca? Posso. Do ponto de vista racional, quem realiza um risco desse tipo tem consciência de que o risco pode se produzir num resultado fatal? Tem. Mas aí veio o Tribunal Supremo Alemão e diz: não, mas o sujeito era um bom pai de família, gostava da criança, era cuidadoso, deu uma banana para o menino, não queria terminar o relacionamento com a esposa, com a namorada. Ou seja, ele não aprovava, no sentido jurídico, o resultado. Se ele não aprovava no sentido jurídico o resultado, isso é culpa e não é dolo. Aí a PUP diz assim: ele conhecia o risco, esse era um risco que qualquer pessoa racional só executaria se tivesse consciente e aprovasse o resultado. E ela ainda fala o seguinte: se o tribunal tivesse olhado menos para a banana e mais para o risco, o tribunal teria reconhecido que houve um homicídio doloso. Ou seja, se o tribunal tivesse olhado menos para a personalidade do agente, para aquilo que o agente supostamente pensou no momento do fato, para saber se o sujeito era um bom pai de família ou não era, ele teria condenado o sujeito por homicídio doloso, porque a qualidade do risco era de um risco de dolo e o sujeito conhecia esse risco. Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês. São essas duas grandes tensões que ainda hoje existem nesse conceito, né? De perspectivas mais psicológicas, que buscam mesmo saber o que o sujeito pensou no momento do fato, e a partir daí julgar se há dolo ou se há culpa, e perspectivas mais normativas que perguntam mais, a partir de um critério de racionalidade, né, o que aquela conduta expressou e demonstrou perante a norma, para responder se há dolo ou se há culpa. Então, obrigado pela atenção. Acho que eu até me alonguei um pouco, mas eu tenho difícil. Então, de fato, né, a gente vê como é enriquecedor ter essa perspectiva do professor Wagner, ouvir a pesquisa que ele tem feito na Universidade de Lisboa, que já concluiu, né? Então, nós temos logo um doutor aqui ao nosso lado. Deus quiser. Não tenho a menor dúvida.
E espero que venha logo para a gente ter acessível a obra dele também, que tudo que nós tivemos o privilégio, né, de ter acesso. É um trabalho muito completo, né, uma descrição histórica muito importante e um aprofundamento filosófico também nessas questões, né? Ele trouxe assim um pouquinho, né, do que é essa discussão e como ela pode ser feita. Então, sem mais delongas, eu tenho perguntas, mas eu também tenho o privilégio de acesso direto ao professor. Eu gostaria de passar a vocês, se houver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma observação em relação aos casos. Vou passar, você pode ir. Primeiro, obrigada pela palestra. Obrigado. E a minha dúvida é sobre um ponto que eu não sei se as teorias abordam isso, mas acho que até a Beatriz já falou. Tipo, o que importa a questão de a tentativa de evitar. Tipo, que às vezes a pessoa sabe o risco, ele não quer ir, a tentativa de evitar. Se tem a ver com isso da vontade ou não. Okay. Pode manter os microfones para depois, se precisar. Eu posso? Bom, é melhor pegar? Pessoal, só para deixar todo mundo à vontade, quem precisar levantar, sair, não há problema nenhum, tá? Eu estou disponível aqui, até tenho mais um tempinho. Para mim está tranquilo, mas vocês fiquem à vontade. Bom, como é que é seu nome? Ellen? Aline. Aline, essa pergunta é interessante. Tem uma teoria que foi desenvolvida principalmente por um autor que se chama Armin Kaufmann, e ele até tem algumas coisas traduzidas, o Kaufmann, né? E o Armin Kaufmann, na verdade, como ele partia de uma perspectiva finalista do dolo, ele queria dizer o seguinte: para a gente deslindar dolo e culpa, a gente tem que sempre partir da vontade, certo? E a vontade, não basta a gente transformar essa vontade em uma vontade atributiva para resolver o problema. A gente tem que continuar na vontade no sentido finalista, enquanto vontade de realizar algo. Então, o que o Armin Kaufmann dizia? Ele dizia assim: para que não haja dolo, é preciso que o sujeito tenha também empregado uma vontade de evitação do resultado. Ou seja, ele tenha realizado condutas direcionadas a evitar o resultado, porque essa vontade de evitação excluiria a vontade de realização. E com isso ele tentaria deslindar então o dolo da culpa, sendo que nos dois casos havia uma vontade. No caso do dolo, de realizar. No caso da culpa, de evitar, para diferenciar o dolo da culpa consciente. Essa proposta dele tem relevância na medida em que um dos indicadores de que o dolo pode não existir é o esforço que o sujeito fez para evitar o resultado. O problema dessa teoria é que o Kaufmann usava isso como critério exclusivo. Quer dizer, bastava que o sujeito tivesse usado uma vontade de evitação para que não houvesse dolo. Então, se eu pego e jogo no mar um sujeito que eu quero matar no meio do oceano com uma boia, eu demonstrei que eu quis evitar o resultado, porque eu joguei a boia. Mas aí dizer que não houve dolo, se eu joguei no meio do oceano e ele foi resgatado por acaso, por exemplo, né? Então, o problema que se critica na perspectiva do Kaufmann, primeiro, continua mantendo o dolo como uma questão ontológica, como algo derivado da vontade final que foi desenvolvida numa perspectiva ontológica pelos finalistas. Aliás, eu até brinquei com a professora Beatriz ontem, eu até queria falar disso com vocês, mas não houve tempo, e eu estava relendo umas questões do Wälzel, e sempre que eu leio o Wälzel eu fico deprimido, porque eu sempre acho que eu estou errado, né? Ou seja, porque é muito convincente. Mas qual é a questão? É que, será que do ponto de vista normativo, do merecimento de pena, todos os casos em que o sujeito emprega uma vontade de evitação não são de dolo? O próprio caso Lachmann. O sujeito mirou o melhor que ele pôde na bola de cristal. Então eu posso dizer que ele exerceu uma vontade de evitação, porque ele mirou a bola, mas acertou a menina. Percebe? Então, essa é uma questão importante. Eu entendo até que a vontade de evitação é um indicador objetivo que pode ser considerado para dizer que não houve dolo,
mas não pode ser um critério exclusivo de decisão. Tá? Você acha que ele pode... Você acha que essa vontade de evitação pode ser um indício em relação ao conhecimento do sujeito também? Ou só da questão da vontade? Claro que se ele emprega, né, essa tentativa de evitação com meios, porque também o Kaufmann deixava isso muito claro, né, são aspectos objetivos, né, ele tem que aplicar estratégias relativamente idôneas de evitar o resultado. Sem dúvida, inclusive eu não tinha pensado nesse aspecto, mas é um indicador importante de que ele conhecia o risco. Ou seja, ele tanto conhecia o risco que ele tentou evitar. Aí a questão é que geralmente ela é trabalhada no plano volitivo, né? Mas também acho que é um indicador, eu defendo o seguinte, os indicadores de dolo ou de não dolo têm que ser objetivos. É essa a crítica. Eu não aceito a ideia de que aspectos subjetivos possam entrar em conta. A vontade de evitação é um indicador objetivo. Ele faz algo, externaliza algo, né, que tanto pode ser um critério para dizer que não há dolo. Mas é importante essa perspectiva. De fato, indica o conhecimento do risco. Né? Mais uma pergunta? Foi no seu lançamento? Essa menina, não estou lembrando dela. No caso do golpe de karatê, eu poderia considerar que o fato do tribunal ter decretado que foi um homicídio culposo seria porque eles entendem que o sujeito ele tinha uma confiança irracional de que não ia ocorrer, ou simplesmente porque eles entenderam que ele não tinha vontade para tal? Eu esqueci seu nome também, né? Sua pergunta é muito importante e inteligente. Eu diria que as duas coisas. Né? Porque essa confiança que o resultado não vai acontecer, ela também é interpretada no sentido emocional, ou seja, associado à vontade, quando o sujeito confia em que não vai acontecer. Mas nesse caso específico do golpe de karatê, ela tem mais a ver mesmo com os aspectos emocionais. O que o tribunal usou mesmo para afastar o dolo foi toda essa análise da personalidade do sujeito, da motivação do sujeito, da relação do sujeito com a vítima, da tentativa que ele teve de reanimar a vítima, da demonstração de remorso após o fato, do fato de ele ter dado a bendita da banana para a vítima, ou seja, todos os aspectos mais subjetivos ligados à vontade. Não foi tanto na questão do conhecimento. O tribunal até afirma que ele, como lutador de karatê, conhecia sim o risco, mas ainda assim ele não teria aprovado no sentido jurídico o resultado por conta de todos esses outros indícios. Bom, gente, então eu queria mais uma vez agradecer a presença do professor Wagner, de todos aqui. Bom, de qualquer forma, para questões individuais a gente ainda está à disposição. Sim, pode passar meu e-mail, né? Vamos então passar o contato. Sim. Mas de qualquer forma, né, a gente sabe que muitos trabalham à tarde, vamos, acho que encerrar e mais uma vez agradecendo então a presença de todos. Obrigado. Obrigada.